propriedade CSS do Maker Studio. Vamos personalizar esse botão de acordo com todas as propriedades do CSS3, como utilização de classes, IDs. Aqui ao lado temos um exemplo de um botão já personalizado com CSS. E aqui esse outro que vamos utilizar em nosso exemplo, ele está limpo de CSS. Vamos lá. Primeiramente, vamos entrar nesse site, CSS3 Button Generator. Aqui podemos fazer um botão personalizado e automaticamente o site já gera o código para a gente, sem precisar de tanto conhecimento ou qualquer conhecimento prévio de CSS. Aqui eu vou personalizar o botão de acordo com o que eu estou precisando no momento, que seria um botão para gerar PDF. Temos aqui toda a personalização, como o Box Shadow, que é uma propriedade para sombras. Vocês podem ver aqui ao lado. Temos também o Border Radius, que seria a curva, né, a borda mesmo, a curva que ela vai fazer. O Background, que seria a cor do botão. Temos como botar o botão de forma gradiente, mas eu prefiro de forma sólida. Vou deixar aqui ele vermelho na cor vermelha e ele sólido. E o Hover, que seria a transição de cor quando o mouse é passado por cima do elemento. Aqui vocês podem ver que o Hover está azul, mas aí eu vou modificar e aí eu vou deixar ele um pouco mais escuro para dar aquele tom de profundidade. Depois que terminar toda a personalização do botão, vocês podem ver que aqui embaixo já tem o código gerado. O próprio site já gera isso automaticamente e já facilita bastante o nosso trabalho. Vamos aplicar estas cores, essas propriedades, todas na classe do botão. Aqui eu estou inspecionando no elemento, pelo navegador, para aplicar diretamente o CSS que eu produzi. No caso, você pode fazer isso também no seu navegador aí. Aqui temos o ID do botão. O ID seria uma propriedade única, que só apenas aquele componente terá aquele CSS, aquela propriedade. No caso, o ID do Maker seria o nome. O nome do componente ele também vira o ID. Então, quando o Maker você implementa o CSS no Maker, ele substitui o que tem como propriedade padrão, que seria esse daqui. É por isso que eu copiei todo o componente CSS que já vem como padrão, que é justamente para a gente substituir e depois adicionar mais coisas, mais elementos, mais propriedades no caso. No caso aqui, podem ver que o nome é o mesmo que está no nosso ID. E aí eu vou copiei já para botar na propriedade CSS. Da forma que ele está igual ao original, como estava antes. Ele não mudou em nada ainda. Agora vamos adicionar mais elementos de CSS para justamente adicionar a nossa personalização. Vocês podem ver que tem dois tipos aqui. O Hover, que seria aquela transição com o mouse por cima. E o nosso BTN normal, que seria a classe BTN que ele gerou, que seria o botão em si. Outro fator que vale se observar é a questão de que existe uma div por trás do botão. No caso, onde a gente está aplicando o primeiro CSS, está sendo na div, seria uma cápsula. E dentro dessa div existe o botão. Então temos que trabalhar com a parte de hierarquização, que seria o componente de pai e filho. O que vem primeiro, o ID que vem primeiro, ou classe, é o pai. Tudo que vai ficar dentro daquela div, que seria, no caso, os filhos, você bota depois com a separação de um espaço. No caso, como vocês podem ver, o CSS já foi aplicado. E aqui temos toda a parte de hierarquização de nosso componente. Eu vou tirar essa borda porque
não gosto muito quando eu passo o Hoover, ele fica com essa borda azul e não está combinando muito bem com esse vermelho, então eu vou tirar essa borda. Só botei uma propriedade chamada border, dois pontos none, que é para tirar a borda. Já saiu com o Hoover, vocês podem ver, mas a borda ainda continua também quando sem estar com o Hoover, né? Sem precisar passar. Então eu vou copiar esse border none também para a propriedade do botão inicial. E outro fator que vale ressaltar é a questão da sombra. A sombra ela está no botão inicialmente, como foi gerado no CSS, mas eu vou botar ela na div já para acontecer ela ficar em todo o componente, como está agora. Mas vocês podem ver que tem ainda umas brechas nessa sombra. Então eu vou modificar também para deixar no botão. Vou deixar a sombra tanto na div como no botão. Salvar aqui o formulário. Deixa eu abrir novamente e atualizar. Pronto, a borda agora, a sombra agora está em todo o componente. Vamos editar o botão também para deixar o espaçamento da imagem que está dentro dele. Como vocês podem ver, a mesma coisa do botão com relação à div, é um componente pai e filho. Dentro do botão existe a imagem e existe a descrição. Então eu vou aplicar aqui diretamente no meu navegador só para ver como fica. Vou dar aqui o margin left. Vocês podem personalizar da forma que quiserem. Aqui eu estou personalizando para ficar melhor adaptado às minhas condições. No caso, estava muito próximo a imagem da descrição, então eu estou separando para deixar um espaçamento entre elas. Margin left, margin top e margin right, que fazem essa parte de espaçamento. É a margem que vai se dar de um elemento ao outro. Como vocês podem ver, temos a div, abaixo temos o botão e abaixo temos a imagem. Vou copiar todo esse margem que eu criei, esse código que eu criei. Abrir a nossa propriedade CSS novamente e fazer a mesma parte de hierarquização. Vocês podem ver. Para quando eu atualizar a página, ele já aplicar todo esse CSS. Tem primeiramente a div, depois vem um botão e depois vem a imagem. Então vamos botar nessa mesma ordem. Primeiro o ID da div, que é o ID do botão. Depois vem o botão em si, que é a propriedade do CSS, o nome do elemento do CSS é o button. E depois vem a imagem. A imagem, no caso, é o IMG. Então vamos botar uma hierarquização para o CSS entender onde queremos aplicar esse CSS, no caso. Esse código, no caso, né? Primeiro vem o botão, a div, depois vem o botão, depois vem a imagem. E quando eu colo o CSS, vou atualizar aqui no meu navegador, a propriedade já foi aplicada. Como vocês podem ver aqui, os botões estão semelhantes. Só a cor mesmo, porque como eu fiz na mão, então a cor ficou diferente. Mas vocês podem ver, já foram todo aplicado de forma correta. E é isso. Muito obrigado por assistir mais uma videoaula do Decola Maker. E qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com a gente. E para mais dicas sobre funções, métodos e tudo relacionado ao Maker, acesse www.decolamaker.com.br e deixem aqui nos comentários as suas dúvidas sobre o Maker e até o próximo vídeo.